Como viver bem o tempo da quaresma? Essa é uma pergunta muito boa, já que nós estamos vivendo a série Quaresma, é no deserto que nasce o vencedor. E hoje esta é a quinta mensagem dessa série, quinta palavra de força e coragem. E hoje eu quero falar alguns aspectos importantíssimos, sendo que nós estamos vivendo agora o primeiro domingo da quaresma. E eu convido você a mergulhar nessa palavra que eu tenho certeza que vai dar direção para que você possa viver, a partir desse primeiro domingo da quaresma, um tempo extraordinário na sua vida, espetacular. Sim, saindo da escravidão, entrando pelo deserto, caminhando nesse deserto e chegando à terra prometida. Ou seja, viver bem a nossa quaresma para que nós possamos ter uma Páscoa de ressurreição, de vitória, de triunfo que Deus tem para nós. Então mergulhe nessa palavra de hoje, porque hoje são dicas valiosas e direções valiosas de como viver bem esse tempo da quaresma e viver uma grande transformação para que você possa sair daqui como um vencedor, porque é no deserto que nasce o vencedor. O homem novo, a mulher nova. A igreja mãe e mestra dos homens, ela tem o dever de ensinar-lhes o caminho da santidade. Então, a primeira coisa que eu preciso saber é que a quaresma, ela não é uma coisa sem sentido, ela tem toda uma pedagogia que nos mostra um caminho de santidade. Por isso, essa pedagogia com métodos e programas de ensino que movem o coração do homem na direção do céu. Então, esse caminho nós estamos nos preparando para o céu. E é interessante que a quaresma faz parte dessa pedagogia como um tempo especial. É um tempo muito especial, porque o tempo mais importante de todos é a Páscoa. Todos os tempos são importantes, mas a Páscoa é aquele por excelência. É o momento central do triunfo, da vitória, da ressurreição. E para chegar à vitória, para chegar à ressurreição, não acontece num passe de mágicas. Muita gente quer isso. No instalar de dedos. Não. Processo doloroso, futuro glorioso. Para viver um tempo de glória, de ressurreição, de triunfo, é preciso atravessar um caminho de deserto, um caminho de cruz, para que eu possa vencer a cruz assim como Jesus, o nosso mestre. Então, um combate, ele é um tempo de combate. Pode escrever aí, quaresma é um tempo de combate, muito mais denso contra as nossas tendências de pecado. Sim, nós temos tendências de pecado. Então, muita gente pensa que quaresma é só a igreja estar lá vestida de roxo, até envolver os santos, as imagens de santos de roxo. E não é isso, sabe? Não é simplesmente uma veste roxa, mas é um kairós. Você sabe o que é kairós? Kairós é tempo de Deus, tempo oportuno, tempo da graça. É o tempo da nossa conversão, é o tempo da nossa metanoia, é o tempo da nossa transformação. E para viver bem esse período, atenção no que eu vou te falar agora. O homem deve reconhecer o seu fundo mal e reconhecer esse necessidade da graça de Deus. Quantas vezes você já disse assim: eita, assim como São Paulo, né? Faço o mal que eu não quero. Quantas vezes você já fez o mal, se arrependeu e disse assim: não devia ter feito isso? E aí o pior não é você dizer isso, o pior é você fazer de novo isso. Já aconteceu contigo isso alguma vez? Já aconteceu comigo, inclusive muito arrependido daquilo que fiz, aí faço de novo, ou seja, as nossas inclinações. E é interessante isso porque nós somos, reconhecendo as nossas limitações, nós precisamos reconhecer que somos necessitados da graça de Deus. Uma coisa que eu me coloco sempre é: eu sou necessitado da graça de Deus. Escreva o seu nome agora, coloque aqui nos comentários: eu sou necessitado da graça de Deus. Eu, Geraldo, meu primeiro nome, sou necessitado da graça de Deus. Gente, isso aqui é o pontapé inicial. É a primeira parte dessa palavra, a primeira parte dessa palavra de força e coragem é isso, é saber da nossa necessidade. E o tempo da quaresma é esse tempo em que o homem passa 40 dias meditando sobre a paixão, o sofrimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que normalmente nós somos convidados a rezar a Via Sacra. No nosso e-book de oração dos combatentes tem a Via Sacra.
e com imagens e tudo que você pode estar no seu celular e rezar de qualquer lugar. Por quê? Porque é meditar sobre a paixão, o sofrimento de Jesus. É uma forma de a gente meditar e mergulhar no sofrimento de Jesus e se afastar um pouco das nossas realidades humanas, do homem velho, e na Páscoa ressurgir como um homem novo. Lembre-se, Jesus carrega todo o seu sofrimento, nós também carregamos. Quando eu rezo a Via Sacra, eu estou me configurando. Jesus cai a primeira vez, cai a segunda vez, Jesus recebe cuspidas, bofetões, cusparadas, como diz. Jesus é pregado numa cruz e eu percebo que nós nos identificamos muito nessa trajetória de cruz. Nessa trajetória de cruz, nós nos identificamos muito, porque nós passamos também, carregamos também a nossa cruz. E é uma forma de nós sabermos e nos afastarmos do velho e na Páscoa ressurgirmos como homens novos. Ou você quer passar a vida inteira na cruz? A cruz não é ponto de chegada. Pode saber isso, e eu falo para você hoje que está enfrentando uma grande cruz na sua vida. Você que está enfrentando uma grande batalha de cruz na sua vida. A cruz não é o ponto de chegada. A cruz é passagem. A cruz é passagem para a ressurreição. O ponto de chegada é a vitória, é a ressurreição, é o triunfo. Assim como Jesus ressuscitou, nós também com ele ressuscitaremos. Mas para isso vamos ter que passar por essa passagem dolorosa que é a cruz, que talvez você esteja passando hoje e diga até assim: que cruz pesada. Mas Cristo está contigo nessa cruz. Por isso que é importante meditar a Via Sacra, que nós percebemos que o Senhor está conosco no nosso sofrimento. Então, a igreja não deseja somente a nossa libertação do pecado, mas deseja a nossa santificação, a nossa vitória, o nosso êxito, a nossa configuração a Cristo. Ela quer uma conversão mais profunda de nós, uma espécie de segunda decolagem, por assim dizer, que retira o cristão da lógica do mundanismo. O que é esse tempo? Esse tempo é um momento de segunda conversão, de transformação, de metanoia. Na Quaresma, a igreja nos exorta a praticar. Preste atenção agora no que eu vou te dizer. Esmola, jejum e, sobretudo, oração. Pegou? Esmola, jejum e, sobretudo, oração. Como está descrito, inclusive, lá no Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 6, depois você pode, inclusive, ler o Sermão da Montanha, essas três práticas, elas servem para quê? Entre aspas, matar o homem velho dentre nós. Matar aquele homem fracassado, o escravo, saindo da escravidão, entrando no deserto para nascer como um vencedor. Então, essas três práticas, esmola, jejum e oração, e vou explicar aqui para vocês agora, como é que elas servem para matar o homem velho. Elas desligam o motor do pecado, isto é, aquilo que São João chama de concupiscência da carne, lá em 1 João 2,16. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Essas três práticas, elas conseguem desligar essas três situações que nós temos e coloca para que o nosso coração, nossa alma, seja movida pelo amor de Deus. Primeiro, jejum. O que o jejum faz? Atenção, vamos lá, vamos falar nas três. Agora é o último ponto, mergulha aí. O jejum mortifica a concupiscência da carne. A esmola mortifica a concupiscência dos olhos. E a oração mortifica a soberba da vida. Pegou essas três? Eu explico melhor. Tudo que há nesse mundo é a concupiscência da carne. Essa carne que fala São João não é a carne do nosso corpo. A gente pensa que está falando da carne aqui do nosso corpo. Não é. Mas é a inclinação da alma a querer os prazeres ilícitos da criatura. Ou seja, aquele nosso desejo o tempo inteiro de prazer, sabe? Aquele desejo desenfreado de prazer. Isso é a concupiscência da carne. A alma humana, quando dominada pelo pecado, ela vive uma desordem. Talvez você conheça ou viva uma desordem na sua vida. E ela deixa de governar a vida do homem para submeter-se às paixões carnais. Por isso, ela recebe o nome de carne, ou seja, ao invés de nós caminharmos no governo da nossa vida, nós somos governados pelas paixões. Ei, meu irmão, e aí é onde está esse problema? O problema é que muita gente não governa a sua carne, mas é governado por ela. E aí, quando eu faço essa experiência, muda muita coisa. O jejum. Jejum serve para quê? É dieta? Não, jejum não é dieta.
Jejum serve para moderar essa fuga da dor e da busca pelo prazer. Nós vivemos fugindo da dor, vocês já perceberam? A gente vive buscando prazer. Ela serve para ordenar o nosso espírito, de modo que a alma domine sobre as paixões. O jejum, ele controla, ele modera. O jejum não é simplesmente, por exemplo, o jejum não é simplesmente não comer, fazer dieta. Não. Por amor a Deus, eu coloco ali, por exemplo, um jejum simples da igreja. Eu faço café da manhã e depois eu faço uma segunda refeição e um lanche 3 vezes só ao dia, tão simples. A abstinência, por exemplo. O que é abstinência? Privar-se de coisas agradáveis. Sim, coisas agradáveis, como por exemplo, doces, refrigerantes, consumo de carne, até seja vermelhas e brancas. É algo bastante recomendável. Por exemplo, você que gosta de bebida alcoólica, você gosta de fumar, fofocar, mentir, ou seja, coisas que dão prazer a você, que te agradam, mas que você renuncia, são recomendáveis, porque o homem nasceu para conhecer a verdade. O pecado original causou uma desordem no seu interesse pelas coisas, de modo que as pessoas se perdem pela curiosidade. Daí a necessidade da esmola. Olha, eu estou falando já, tá vendo? A esmola é como um exercício de desapego, de abnegação, a soberba da vida. E nada dessa diz assim, não vou dar esmola porque fulano vai beber. Ei, não cabe você julgar. Tem alguém pedindo esmola? Dê. Não julga a pessoa por isso. Começa no teu guarda-roupa. Tira tudo aquilo que você não está usando. Mas Geraldinho está novo. Está novo. Eu nem usei ainda direito. Mas se você não está usando, por que você está entulhando? É um desapego, sabe? Por que é importante essa questão da esmola? É me desapegar. Nós somos apegados demais às nossas coisas. As coisas que são tão passageiras. Quando a gente adoece, quando a gente morre, quando as pessoas passam por uma situação crise, elas criam um choque exatamente com isso. Por que eu estou juntando tanta coisa? Passei esse período de enfermidade, não pude nem usar a quantidade de coisas que eu tinha. Então, faz essa experiência sem precisar passar por uma doença grave, sabe? Faz essa experiência exatamente por amor. E isso daqui vai fazer a diferença na sua vida. O pecado original, ele maculou o ser humano com um vício diabólico do orgulho. Você sabe disso? Eita, uma coisa que nos fere é o orgulho. Essa atitude de achar-se suficiente, de dizer, não, eu me basto, meu irmão, e tem crescido cada dia mais. Pessoas que são autossuficientes, que isso é diabólico, vou te dizer, eu me basto. Na história da igreja, é antigo isso. Esse vício se espalhou por heresias como o pelagianismo, sabe, que pregava a ideia de uma santificação sem a necessidade da graça de Deus, mas apenas por méritos humanos. Eu vou me santificar porque eu mereço e não pela graça de Deus. E o método mais eficaz para combater o orgulho se chama oração. Ei, meu irmão, que é forte demais. É na oração que eu me coloco de joelhos diante de Deus. O homem reconhece a sua debilidade. Eu não sou nada sem Deus. Eu não sou nada sem Deus. É reconhecer, sabe, a sua debilidade, a sua incapacidade para todo o bem, igual um mendigo na soleira da porta de Deus. Quando o homem se coloca de joelhos, eu vou dizer para vocês, muitas portas se abrem, porque ele se coloca de joelhos dizendo, eu não posso. Aquilo que eu não posso, Deus pode. E isso abre o nosso coração ao dom da caridade, para a nossa verdadeira esperança, que está em Deus. Ele é a nossa esperança. Por isso, meu irmão, isso daqui é forte, porque é Ele que vai nos capacitar a amar, Ele vai nos capacitar a santificar os nossos irmãos. E uma prática bastante recomendável para o tempo da quaresma é o quê? A oração diária, a participação na Santa Missa, comunhões bem feitas, a frequência na confissão. Nessa dinâmica, inclusive, todos os dias, meio-dia em ponto, eu quero te convidar a ter um momento de oração comigo, no midday, ou seja, no meio do dia. Nós rezamos o poderosíssimo texto de São Miguel Arcanjo contra os males e estamos fazendo um caminho poderoso, que é um caminho no deserto, é no deserto que nasce o vencedor de quaresma. Nós vamos estar aqui durante todo esse período rezando todos os dias, meio-dia em ponto, de domingo a domingo,
Eu quero convidar, inclusive, você a rezar comigo, porque esse momento de oração vai fazer a diferença na sua vida. Com essa força, nós tornamos-nos mais resistentes às tentações, mais resistentes às concupiscências da carne, dos olhos e à soberba da vida. E não podemos esquecer ainda que o tempo da quaresma é o tempo de Nossa Senhora. O tempo de quaresma é o tempo de Nossa Senhora, é sim a mulher do Apocalipse que retirou-se para o deserto a fim de vencer o dragão. A serpente maligna que pretendia devorar seu filho, ela se retirou para o deserto. Peçamos o auxílio da Mãe de Deus para vivermos esses 40 dias na expectativa da ressurreição, na expectativa da vitória, pois é no deserto que nasce o vencedor. Inclusive, se você quiser se aprofundar, aqui no link da descrição, nós temos aqui um e-book de oração, um e-book que se chama Quaresma, é no deserto que nasce o vencedor, preparado com 122 páginas, com via sacra, com tarefas todos os dias, 40 passos para que você possa viver bem a quaresma. Inclusive, essa orientação que eu dei a vocês hoje, como viver bem o tempo da quaresma, eu retirei desse e-book. E eu quero convidar você, inclusive, se você quiser, você pode adquiri-lo aqui no link aqui da descrição. E eu quero convidar você a dar um like, a você se inscrever no canal, você que não está inscrito, aqui em vermelho, inscrever-se, clica no inscrever-se, clica no sino, na mensagem todas, para que você possa receber todos os dias a palavra de força e coragem. E eu quero fazer uma oração por ti agora, para que Deus possa abençoar esse tempo de quaresma na sua vida. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, derrama a tua graça, a tua bênção e a força do teu Espírito Santo sobre esses teus filhos e filhas que aqui estão, Senhor, se colocando nesse momento de quaresma, nesse momento de preparação, nesse tempo de Kairós, tempo da graça em nossas vidas, para que nós possamos crescer em santidade, para que nós possamos crescer em virtudes, em dons, para que nós possamos avançar para águas mais profundas e que de fato, entrando nesse deserto, possa nascer em nós o vencedor e a vencedora, a imagem e semelhança de Deus. E nos abençoe nesse tempo pela intercessão da Virgem Maria, a Imaculada, aquela que esmagou a cabeça da serpente, que esmague toda e qualquer serpente que rodeia a nossa vida, casa e família. E nos abençoe em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Compartilhe esse vídeo para todos os seus amigos e contatos. Eu tenho certeza que vai ajudar a viver bem esse tempo da quaresma. Força e coragem!